Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast. Hoje a gente vai falar sobre Geração Floco de Neve. Psicast é um podcast onde o papo é cabeça ou a cabeça é o papo. Eu sou Carmen Lúcia Gobel Coelho, sou psicóloga clínica escolar e sou doutora em psicologia pela UFRJ. Vou agora reapresentar, né, a Luciana Lamblé, que vocês já conhecem. Oi, gente. Meu nome é Luciana Lamblé, eu sou professora de História, professora no ensino básico e superior, sou doutora em História pela UF e é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, me sinto honrada também. O podcast teve uma recepção muito boa, o primeiro episódio, a gente ficou muito feliz e hoje também duplamente honrada, novamente, uma excelente companhia aqui com o meu colega, meu amigo Nicolas. Então, nosso outro convidado, Nicolas Tadashi, que também vai se apresentar. Oi, Carmen. Olá, Lu. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Nicolas Tadashi. Sou formado em letras pela UF, mestrando pela mesma universidade em teoria da literatura e atuo junto com a Lu também na rede básica e trabalhando com nossos adolescentes. É um prazer estar aqui. O primeiro eu fui como ouvinte e agora estou muito feliz de estar aqui junto com vocês nessa mesa tão brilhante. É um prazer. Então, pessoal, vamos começar o nosso tema de hoje falando da Geração Floco de Neve, que é uma expressão que foi tirada do personagem do Brad Pitt no filme O Clube da Luta, né? Não somos especiais. Eu sei o que você está pensando. Dane-se o que você sabe. Preciso esquecer o que você sabe. Esse é seu problema. Esquecer sobre o que você pensa que sabe sobre a vida, a amizade e principalmente sobre eu e você. Vocês não são especiais. Não são um único floco de neve. Vocês são mesmo material orgânico em decomposição como qualquer outro. Ele dizia: vocês não são especiais, vocês não são únicos e singulares, né? Vocês não são um floco de neve que vocês vão se decompor como todo mundo. Eu não sei, você tem a frase certinha, me fala aí. Tenho. Ele diz o seguinte: vocês não são especiais, não são um floco de neve, o único, singular. Vocês são feitos da mesma matéria que vai se decompor como todo mundo. Tá com a memória boa, cara. Brilhante, certo? Bateu, assim. E aí, essa expressão foi capturada desse filme, né? A expressão especificamente, porque ela fala de jovens, crianças e jovens, mas mais especificamente de jovens, de uma geração que vem aparecendo a partir de 2010, principalmente nos Estados Unidos, que é marcada por essas características de se sentirem, principalmente pelos seus pais, únicos, especiais, singulares, sensíveis ao toque, ou seja, derretem-se com muita facilidade, o que os torna muito vulneráveis, o que os torna muito sensíveis a qualquer mudança, a qualquer coisa que os tire da zona de conforto. Então, na verdade, a gente está falando de uma geração que, obviamente, não é todo mundo, né? Claro, tem alguns que não estão assim, mas a gente vem vendo isso acontecendo. Eu não tenho visto isso tão academicamente publicado, né, algumas coisas, mas a gente tem visto livros e a gente tem a prática, que a gente vê e a gente se impressiona. Porque se você não permite que um jovem tenha experiências de frustração, ou uma criança, ele não vai saber reagir a isso. Ele vai se tornar uma pessoa com dificuldade de lidar com qualquer coisa que seja diferente daquilo que ele acredita. Fora isso, a gente está num mundo, né, grupal. A gente está com um monte de gente convivendo com a gente não pode ter cada um seu mundo tão individualizado num espaço coletivo. Você precisa que as pessoas tenham as suas especificidades e sejam respeitados na sua individualidade, mas que elas tenham condições de conviver umas com as outras. E, para isso, elas precisam lidar com aquilo que é diferente, com o não, né? Então, assim, como a gente também trabalha muito em escola, né, eu queria perguntar para vocês como é que vocês têm visto, né, se isso vem crescendo. Isso está sendo sinalizado já há algum tempo, mas eu acho que a gente tem visto isso demais agora, né? Como é que vocês têm experimentado isso? Como é que vocês têm visto isso, né? Bom, eu acho que
que isso se acelerou com a pandemia. Acho que já vinha um processo por múltiplos fatores. Eu acho que é um tema muito delicado e multifatorial. E ele é bastante complexo, né? Eu tenho estudado, lido e pesquisado sobre isso. E algumas questões têm me chamado a atenção. Inclusive, eu tenho chamado de geração streaming. Até eu chamo de estudante streaming, né? Que é ótimo. Eu vou patentear isso, eu tenho que registrar essa expressão. Porque eu acho que leva a lógica do streaming para a lógica da vida real, né? Então, eu tenho visto coisas em sala de aula que a gente não via antes, né? O que mais me chama atenção é um ponto que você já tocou. Não pode ter frustração. Então, essa questão do floco de neve eu acho muito interessante porque se desfaz muito facilmente. Então, assim, é claro que ninguém gosta de se frustrar, ninguém gosta de tirar uma nota baixa, vamos falar aí do espaço escolar, ninguém gosta de ser chamado a atenção, enfim. Mas tem uma série de coisas que a gente passa pela vida, né? Com dor, mas a gente passa, a gente de alguma forma enfrenta aquilo, encara aquilo. Eu vejo muito pouca resistência, se desmancha muito rápido. Então, aquilo se torna, assim, de uma dor tão profunda e quase que e também de uma injustiça. É impressionante. Isso não poderia ter acontecido. Mas por que não? Assim, você realmente é tão lindo, tão único, assim, que não pode passar por um problema, uma frustração, uma nota baixa. E por que eu chamo do streaming, né? Porque o streaming tem muito isso, né? Uma série de filmes que você pode escolher, tem um cardápio imenso. Já pronto ali, ao seu dispor. Então, essa coisa sob demanda. Então, os caras encaram a vida sob demanda também. Isso. Só que a vida não... né, o real não é isso. E aí eu gosto de uma expressão, essa expressão não é minha, diferente do estudante streaming, que é geração quarto, que é... um pesquisador, ele tem um livro chamado Geração do Quarto, que ele fez uma entrevista com mais de 3.000 estudantes, o Hugo Monteiro, e ele define a geração quarto aqui. Peço licença para ler, porque eu acho que ele faz um resumo bom. Um grupo de meninos e meninas de 11 a 18 anos, frágeis emocionalmente, que demonstra sérios problemas de convivência entre os seus pares e também com os adultos com os quais convivem. Eles passam mais de 6 horas por dia visivelmente isolados, o que demonstra profundo sofrimento psíquico, muita dificuldade de dizer o que sentem e um potencial de violência contra si ou contra o outro muito intenso, muito forte, né? E aí a gente vê, né, os nossos alunos se automutilando. Sim, e esse isolamento, eu acho que é um isolamento até... você se isola dentro do mundo virtual também. Sim, ele trabalha com isso. Sim, sim. Então, assim, preocupa... Eu fico pensando assim, porque quando eles justificam que eles são frágeis e muito vulneráveis, você tem obrigação de dar conta daquilo. Né? E assim, os pais querem muito que a gente garanta a expectativa de segurança emocional que eles dão e que a gente também tem que dar, como se isso realmente fosse um grande negócio. Eu acho que isso vem... passando um pouquinho na sua frente aqui, mas eu acho que isso traz muito essa questão, eu ouço muito, eu tenho muito medo de traumatizar. Né? Eu tenho medo de causar um trauma, como se trauma fosse um negócio que tivesse relacionado com não. Não. Isso que eu ia falar, não. Está muito relacionado com não. Então, não pode existir. Mas o trauma é uma coisa séria. É uma coisa que você não sente e não sofre de qualquer forma, a qualquer momento. Você pode até viver situações traumatizantes durante muito tempo. Por exemplo, apanhou a vida toda e tal, e desenvolveu, né, comportamentos e um psiquismo voltado para reagir a isso, ok. Agora, vamos combinar, né, gente? Não é um sequestro, não é um assalto, não é uma morte violenta, é simplesmente uma prova, né? Uma coisa assim muito simples. Esse entendimento que eu acho complicado. Eu acho que eles têm essa ideia puxando gancho com essa ideia das tecnologias, dessa atuação nas redes sociais. É muito, muito curioso como eles acham que isso é a forma de intervir no mundo. Então, eles não conseguem, eles têm uma dificuldade grande de enxergar que aquilo ali não é a realidade,
porque às vezes a gente verbaliza isso, né? Olha, a vida cotidiana, real, não é assim, ou a vida adulta, a gente trabalha predominantemente com ensino médio, eles estão com aquele pé já mais na vida adulta do que na infância ainda, e eles não conseguem, às vezes, compreender, porque para eles, como assim? Mas a gente atua e eles interpretam a atuação de diversas formas, assim, né? Eles consideram que eles são engajados politicamente, que eles são engajados socialmente, que eles são engajados afetivamente, porque eles conversam com os amigos o dia inteiro pelo WhatsApp ou tal. E aí eu acho que eles vão criando essa falsa sensação de que eles atuam no mundo real, né? É uma dificuldade muito grande em enxergar que aquilo não é um mundo real, que aquilo vai se travestir de um mundo para eles, e eles não têm uma dificuldade de elaborar esse senso crítico, porque eu acho que esse senso crítico vem por essa possibilidade dos confrontos. Para mim, a palavra também é essa, é a ideia de uma frustração. Um cuidado, uma polidez gigantesca para que esse floco não derreta, né? Eles não podem ter o mínimo de frustração, então você vai, vai criando um grupamento social muito, muito neutro, muito apático. Muito apático, exatamente. Não é? E ao mesmo tempo com rompantes emocionais, porque eles não têm essa capacidade de calibrar, porque eu acho que é o que vem pelo confronto, né? Vem pela divergência. Que vem, assim, pelo interdito, começa por aí. Quando você começa a entender que existe o não, que existe a lei, né? Na psicanálise a gente fala muito sobre isso. E aí, quando você lida com o não, você lida com o limite. Mas não o limite no sentido de que não pode. Não é só um não pode, não é um impedimento. É o limite no sentido do contorno, né? Da separação do eu e do outro, no limite da fronteira, no limite da proteção até, né? E assim, eu fico impressionada, porque outro dia me chamaram para falar para pais sobre limites, mas porque as crianças não podiam ouvir não. Se ela ouvisse não, como é que seria? Né? Não pode, porque traumatiza, porque meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Gente, não é possível. Eu costumo dizer assim, seu filho é adolescente ou é doente? Ou é doente ou é adolescente? Porque se a gente voltar retrospectivamente, há alguns anos atrás, era naturalíssimo você passar por tudo isso. O pessoal, é assim mesmo, daqui a pouco passa, você está crescendo, é difícil, você está bagunçado por dentro, daqui a pouco vai, daqui a pouco passa. Mas os pais se apavoram junto. Então, nessa pegada, até eu queria que você falou dos pais, né? Acho importante a gente falar disso, porque quando eu comecei a estudar sobre os adolescentes, eu comecei a me perguntar sobre os pais desses adolescentes. Quem são esses pais? E aí, né, os poucos estudos, pelo menos os que eu tive acesso, principalmente da nossa realidade brasileira, que são poucos, né? Tem muitos dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, não sei o quê. Mas Estados Unidos é o campeão. Estados Unidos é o campeão. Mas a gente vê também que é uma geração muito adoecida. Esses pais estão muito adoecidos, né? Então, e aí, Carmen, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já iniciou esse assunto, eu acho que seria muito legal você trazer quem são esses pais, né? Esses pais helicóptero que você trouxe aqui pra gente. Eu acho que os pais vêm de uma cultura que a gente está imerso, que é a cultura do consumo. Que a gente consome tudo, né? A gente não consome só roupa, sapato, né? Música. A gente consome estilo de vida, a gente consome maneiras de se comportar, a gente consome ideais, sonhos, que nos arrastam, são arrastados pela mídia. Você vai entrando naquilo ali e você vai, né, comprando tudo aquilo. E aí essa geração de pais que trabalham, pai e mãe trabalham, não tem muito tempo. Tem normalmente um filho, no máximo 2, não tem muitos filhos. Então, as expectativas ficam todas em cima deles. Esses pais são muito comprometidos com serem perfeitos, bacanas, super legais, super amigos. Então, assim, eles são amigos, eles são condescendentes, eles são protetores, eles querem que os filhos sejam mais ou menos uma projeção deles mesmos, né? No sentido de que, meu filho vai ser bem-sucedido, meu filho vai ser legal, meu filho vai ser maravilhoso, meu filho vai ser feliz, vai ser feliz. Não, e o ser feliz é que eu fico mais impressionada, porque eu falo assim, defina ser feliz. Porque não é você ir para o nirvana, para o alto do Tibete, fazer meditação e alcançar, né? Moksha, nirvana, sei lá.
Você está no dia a dia. É porque Nietzsche... Bom, gente, agora eu já não me tenho certeza se foi ele que falou que o que não mata me fortalece, né? Se não foi ele, foi alguém que disse... E eu acho que faz sentido que a adversidade, se ela não for acima do que você aguenta, ela te ensina e ela te dá condições de desenvolver recursos. Mas se você nunca lida com a adversidade, o teu limite fica muito baixo. E aí você não consegue, de jeito nenhum. Aí qualquer coisa, porque se antigamente você tinha as histórias de depressões muito violentas ou de suicídios, aí você via assim, cara, nossa, perdeu tudo, não suportou. Agora você vê por qualquer coisa, ou por muito pouco, a vida, a sensação de que eu não aguento, ela é muito limiar, um limiar muito baixo. Então, eu fico assim pensando, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente vai lidar com tudo isso, gente? Porque a gente está na sala de aula, né? Eu não estou mais tanto na sala de aula, mas acredito que eu sou também formadora de opinião, mas vocês são muito mais do que eu seria. Como é que vocês acham que a gente pode fazer esse enfrentamento? O que a gente tem visto? Porque essa coisa do transtorno, que é uma consequência disso tudo, né? Porque você adoece, no fim das contas, né? Como é que vocês veem isso aí? Só devolvendo a bola aí para vocês. Como é que a gente poderia, enquanto escola, enquanto professor, começar a entender melhor isso aí, né? O que vocês acham? Olha, eu acho que são muitas frentes, mas antes de falar sobre isso, me veio aqui a memória. A primeira vez que eu tomei um susto, por conta de uma palavra que você falou, eu lembrei, foi a felicidade. Eu estava na universidade, dando aula numa universidade, eu era coordenadora do curso de História. E aí eu estava lá em sala de aula, bateram a porta, e aí fui abrir, era uma mãe de um aluno. Você já leva um susto, porque uma mãe na universidade... Nossa, aconteceu uma tragédia. Veio a óbito. Eu falei, gente, não é possível. Alguém morreu. Eu falei assim, e aí eu falei, não, pois não e tal. E aí ela me perguntou se eu poderia garantir que o filho dela seria feliz na universidade. E eu falei que eu garanti o avesso. Ver se eu poderia garantir. Muita dor, muita frustração, e ela foi me olhando, o olhar dela passava de ódio para incompreensão, perplexidade para tudo. Eu falei assim, olha só, a universidade é um lugar do desafio, vai colocar o seu filho diante de coisas que ele não esperava, de desafios, blá, blá, blá. E assim, até mesmo eu falei assim, olha só, minha senhora, a gente tem uma aula aqui sobre o Holocausto, são 2 horas falando do Holocausto. Seu filho ser feliz daqui é um caso preocupante. Né? Exatamente. Então, não será feliz, né? Então, assim, e eu lembro, e ele foi realmente retirado da universidade. Ele não foi feliz. Continuou. Não, ele não foi talvez ser feliz em outro lugar, não acredito, mas enfim. Mas aí isso já me chamou muita atenção. Falei, gente, e eu voltei para a aula muito desnorteada com aquilo. E aí, eu tô lendo um livro que fala sobre isso, né? Como educar adultos. E ela escreve esse livro exatamente desse ponto. Ela era responsável por receber os calouros, ambientar os calouros na universidade, e ela foi vendo a presença dos pais. Cada vez ali na universidade. Assim, pais, viagens dos filhos, os pais viajavam também e reservavam quartos de hotéis próximos aos filhos. Esse livro é americano? É porque a gente tem uma visão de americano tão diferente, né? Que os caras, faz 18 anos, já saiu de casa, vai se virar. Mudou, né? Não, né? De jeito algum. Então, assim, assustador. Aí vem a perguntar, o que vamos fazer sobre isso? E aí, como é multifatorial, também são muitas frentes. E tem até onde a gente pode ir, até onde a gente não consegue ir. Porque eu acho que também é atravessado o que atravessa isso também, o estágio do capitalismo que nós estamos. E isso, né? Eu não vou conseguir, o Nicolas não vai conseguir mexer nisso agora, a Carmen não vai conseguir mexer nisso nem agora. Nem sei se a gente vai conseguir mexer a tempo de tem tudo esse acabar. ponto, né? Tem esse ponto. Mas eu acho que precisa ser uma parceria entre escola, aí a gente volta ao lugar comum. A parceria entre escola, família e o estudante. Essa tríade tem que acontecer. E aí a gente tem que levar
palestras, dados, informações. A gente não pode abrir mão dessa escola que educa e educa inclusive pelo não, né? O não é pedagógico, é amor também, sabe? Esses limites precisam ser dados e a escola não pode abrir mão disso. Ela não pode se render, virar refém disso. Eu acho que tem essa lógica de uma parceria, né? Porque a pandemia foi um fator que a gente falou agora, que eu acho que borrou demais essas fronteiras, né? Físicas, de você retirar o espaço físico da escola, de você ter telas que eram a sala de aula na cozinha de alguém e o pai assistia junto, e eu acho que isso borrou as fronteiras que a gente tinha, e é difícil a gente calibrar isso de volta, mas eu acho que passa muito por essa ideia de reconhecer que é uma parceria, porque o que a gente observa às vezes no dia a dia é uma lógica também nas escolas do consumo. Exatamente, não é? Eu ia dizer em isso. que você tem... você enxerga a escola, às vezes, como um atendimento aos clientes. Às vezes, os pais demandam essa postura da gente ou já vão à escola com esse perfil de cobrança, né? Carmen falava do perfil dos pais. Eu ficava me questionando se muita dessa ideia de não querer que os filhos se frustrem não tem a ver, de fato, com o medo desses pais se frustrarem, né? De haver, assim, eu não quero me frustrar. Eles não sabem lidar com essa bomba, entendeu? Porque você imagina, uma criancinha ainda vai, com todas as ressalvas que a gente está fazendo aí, porque já está passando por esse tipo de educação, mas o adolescente ele já fica totalmente bagunçado. Ele fica bagunçado, ele fica triste, ele fica alegre, ele fica deprimido, ele quer morrer, ele quer, né, transar, ele quer fazer tudo. E ele não tem ainda os limites claros, porque ele está em desenvolvimento, ele não está pronto, ele está em processo. E aí, os adultos, somos os HD externos desses caras. Os pais são, mas se os pais se assustam junto, eu acho que são pais muito inseguros. Pais que estão muito pressionados porque eles não podem errar, porque eles têm que dar certo, porque eles têm que proteger. E aí, o que acontece? Quando um adolescente tem qualquer coisa, ele fala, meu filho está tendo uma crise de ansiedade, imediatamente medica. Nada contra as pessoas serem medicadas oportunamente, tá? Mas se você imediatamente medica, é como se você tamponasse essa história. Ai, graças a Deus, parou de reclamar, parou de chorar, parou de sofrer. E aí, você não dá espaço para a narrativa, para o compartilhamento, para a relação. Para elaborar em linguagem, né? Porque eu fico observando muito isso. Assim, porque narrativa organiza, né? Você precisa resolver aquela situação. Então, a impressão que eu tenho é de que, às vezes, a gente lida com os pais da maneira como a gente lidaria com o problema com os adolescentes. Parece que você tem que educar muito, entre aspas, os dois ao mesmo tempo, né? Você não enxerga, às vezes, essa relação diferente. E aí, essa questão da escola, né? Eu acho assim, a gente reconhecer a escola, a gente sabe, Luciana sabe melhor do que eu, essa caracterização histórica da escola como uma tecnologia, como um aparato a serviço de alguma coisa, enfim, positivamente e negativamente. Mas a impressão que eu tenho é que, hoje em dia, a gente fica com essa identidade também muito borrada, né? Qual é o nosso lugar? Porque a impressão que eu tenho é de que o nosso lugar fica constantemente como um lugar de apagar os incêndios que não deveriam ser apagados. A gente transforma uma sala de aula, às vezes, numa sala de aula muito neutra. Ascética. A gente brinca, às vezes, lá na sala. A gente brinca em sala de professores que a gente ama as turmas que são de difícil controle, digamos assim, as que falam, berram, porque se sente pulsão de vida, né? Se sente tão vivos. Nesse livro da Jan Twing, ela fala isso. Quantos eles são passivos, apáticos. É impressionante, né? Eu fico pensando assim, o que a gente
gente pode fazer, né? Porque eu acho que, por exemplo, às vezes, num caso concreto, chega às vezes uma mãe para falar comigo sobre o filho que está precisando de ajuda porque não está conseguindo fazer a prova, que é a coisa que mais acontece ultimamente. Então, aí chega para você e fala assim, porque meu filho ele tem TDAH, ele tem ansiedade, ele tem, sei lá... A identidade do filho é essa, né? Essa. Aí eu sempre pergunto, mas ele não é um adolescente? O quê? Não, mas é por causa do TDAH, ele não consegue se relacionar, mas não tem nada a ver. Vamos parar para pensar. E aí você começa a falar, a pessoa vai ficando calma. Porque eu acho que existe uma ameaça permanente de que vai dar ruim. Então eu tenho que ficar controlando o ambiente, mexendo no mundo e não mexendo na própria pessoa. A rede de apoio é muito importante. Eu gostaria de 2 pontos que vocês levantaram, né? Primeiro, essa coisa desse lugar da escola. Eu acho que a gente está passando por mais uma crise na escola, vive passando por crises de identidade do seu lugar, qual é a sua função, enfim. Mas a gente está passando por uma crise de 2 pontos, a escola, na minha opinião. Primeiro, que há generalizado e a autora, aliás, eu acho que eu falei o título errado, é como criar um adulto e não como educar um adulto. Ela fala que há uma desconfiança em relação às instituições, né? As pessoas desconfiam das instituições. Isso é uma das características que tem atravessado a nossa contemporaneidade. No caso da escola, e aí vem o segundo ponto, está ligado à descrença, a gente passou por um ataque muito grande às escolas nos últimos tempos. Então, né, já há uma desconfiança generalizada dessa escola, que vai doutrinar, vai fazer não sei o quê, vai dar kit gay, vai não sei o quê, vai etc. Exatamente. Então, essa parceria, esse diálogo está comprometido. Né? Porque a gente vem de um ataque mesmo à educação, à escola, à instituição. Né? Ela não funciona, ela é isso, ela vai fazer aquilo com meu filho, ela vai fazer aquilo outro, eu preciso proteger. Virou um espaço assim, você precisa proteger seu filho da escola. Antes era, não, deixei meu filho na escola. Ufa, não, agora aqui ele está protegido. Agora não. Agora a escola virou mais uma ameaça. E parece que esse filho está ameaçado de todos os lados. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa trabalhar e resgatar essa confiança da escola como um lugar, né? Um espaço legítimo, inclusive de se sentir dor. Né? Sim, né? Porque lá tem rede de apoio. Porque eu acho que as pessoas têm que entender que é muito melhor você se consolar no ombro de alguém do que num comprimido. Ou aqui, numa rede social. Ou tentar aqui. E aí a outra questão que o Nicolas levantou, essa dificuldade de inclusive, elaborar. Nesse livro, A Geração do Quarto, fala muito disso. Assim, a dificuldade que esses jovens estão tendo de elaboração, de narrar a própria história e os próprios sentimentos. E aí eu faço um link muito com o que você fala, exatamente, muito com o que você fala também, do impacto das telas na narrativa, na fala, em você conseguir... Né? Elaborar, simbolizar, narrar. Mas isso, Luciana, que você acabou de falar, a gente está falando... os pais silenciam, a escola também silencia, porque a gente vai fazendo o que precisa fazer, porque você não pode fazer a pessoa passar por nada, porque, além de tudo, existe uma ameaça permanente sobre também as escolas, né? Você tem que fazer aquilo que eu acho que você tem que fazer, senão você já viu, né? A gente te processa, a gente fala mal, né? Enfim, eu acho que essas coisas são muito sérias. E eu, por exemplo, vocês estavam falando que eu pensei, gente, qual é o lugar? Eu falei, acho que me jogaram da cadeira, porque eu não estou sem lugar. Que eu estranho. São muitos anos trabalhando com isso, mas eu estranho, agora, principalmente nos últimos anos, e durante a pandemia, antes da pandemia também, mas a pandemia acho que agudizou tudo isso. Que função que a gente tem ali mesmo, que se não for tutelar as dificuldades do outro e não ajudar a pessoa a crescer, a enfrentar a dificuldade, a descobrir seus recursos, suas possibilidades, ser cada vez melhor, né? Porque é assim que a gente melhora. E a minha filha, quando era adolescente, ela sentava do meu lado, ficava chorando. Ai, mãe, eu preciso soltar os bichos. Aí chorava. Eu só ficava sentada do lado. Porque eu tinha tranquilidade, mas isso que eu acho que faz a diferença. Eu tinha tranquilidade porque eu sabia que aquilo ia passar, que ela precisava só fazer isso, estar com alguém do lado para que ela se sentisse segura.
Os pais não têm também tanto tempo, eu não sei, muito saco, não é todo mundo, obviamente, né, gente? Mas eu acho que falta muito isso. Você tem compromisso, você tem que comprar suas coisas, pagar suas contas, você tem que trabalhar. Então, assim, como é que você dá conta de tudo isso? Então, assim, eu acho que é um sofrimento meio coletivo, mas que não se resolve abraçando a vulnerabilidade desse jeito, entendeu? E tem um ponto que eu acho também, que aí, às vezes, a gente observa, ouve a fala desses alunos, e aí eles, às vezes, enxergam a ideia do estudo, do rigor acadêmico, de um processo natural de você estudar e crescer intelectualmente. Eles, às vezes, interpretam esses fatores como que mata a personalidade deles. Isso é muito curioso, né? Porque a impressão que eu tenho é de que eles, às vezes, interpretam essa escola como uma inimiga, né? Eles não querem estar ali, ou querem estar, mas não sabem por que querem estar. Mas a ideia de também... a gente está falando dessa ideia de que crescer... dói e é natural que doa. Eu costumo muito dizer a eles que estudar dói, né? Aquilo que você estava falando pra mãe. Porque acho que é uma geração acostumada a resolver também esses processos acadêmicos, esse crescimento intelectual, também de maneira muito rápida e otimizada. Então você assiste a um resumo de 30 segundos num vídeo rápido com as dicas de tal coisa. Ou você vai assistir... Esses dias eu perguntava para uma turma, né? Eu falei, gente, até mesmo as videoaulas que vocês assistem, a gente dá um conteúdo em sala de aula. Você vai revisar ali por uma videoaula, às vezes é um professor, um showman daqueles, aquela coisa toda. Vocês assistem o vídeo inteiro, mesmo já sendo um vídeo... Não, a gente pula aquela introdução, Acelera. vai não sei o quê. O YouTube hoje já segmenta, né? Você tem ali já, às vezes, dependendo do vídeo, os capítulos certinhos, os trechos para onde você quer ir, se você quiser. Então, eu acho que eles vão associando essa ideia. Porque aí eu acho que isso faz parte de um processo dessa recuperação da identidade da escola. De compreender que esse rigor acadêmico, que às vezes é interpretado como um trauma, né? Uma prova mais difícil. Ou, olha, eu tinha 2 tempos de aula para fazer a prova, não consegui terminar, pegaram a minha prova. Meu Deus, como podem ter pegado a minha prova? Né? E aí, eu não me sou lembrei... eu que não dou conta nesse tempo, né? E me lembrei muito da Bell Hooks com Ensinando a Transgredir, porque é um livro, né? Ela vai dizer Educação como Prática da Liberdade. E aí você espera que ela vá postular uma escola, então, completamente libertária. E, na verdade, a grande linha de pensamento é essa linha de pensamento de que uma escola só é capaz de promover liberdade quando tem essas bases muito sólidas, com muito rigor, com muita atenção. E isso faz parte de um processo de estudo desses adolescentes que não compreendem. Eu conversava essa semana, inclusive, com uma turma, porque eu havia passado, acho que a matéria de uma prova e havia comentado com eles e pedi para que eles anotassem e tal, e não anotaram, e aí muitos disseram, mas você nem passou. Eu falei, não, gente, lembra que eu falei e tal? Mas onde é que tem que anotar? E aí eu lembrava eles que quando eu estava até o meu 3º ano de ensino médio, nós tínhamos uma agenda escolar, né? E que era uma coisa assim, uma lição, porque o cara falava lá na frente, olha, a matéria é essa. Para tal dia você abria sua agenda e se virava e tinha que anotar. E os caras hoje têm muitas outras possibilidades, um celular assim, né, com milhões de possibilidades facilitadores, e você percebe que eles não conseguem enxergar esses instrumentos como uma autodisciplina, como uma auto-organização. É muito essa ideia de estar vindo mastigado, né? Vai ter que entrar na história de educar os pais mesmo. Porque, na verdade, quando você está na escola, você não está ali para absorver conteúdo ou mesmo só para aprender. Você aprende porque você desenvolve sua cognição, sua inteligência, você se torna uma pessoa capaz de estar nesse mundo, de poder... Por que a gente estuda esse tempo todo? Para poder estar preparado. E o desenvolvimento, isso é muito incrível. Ele precisa de desafios. Porque se não tiver desafio, você acomoda e o seu HD vai ficar funcionando ali, né, numa homeostase permanente. O Piaget lá, quando começou a falar sobre isso, e eu acho que ele é um gênio, porque ele dizia
A inteligência da gente começa na ação, no movimento que você faz para querer saber. E esse processo não é um processinho assim que você olhou 30 segundos ou você tirou uma fotinho do quadro. Ele é um processamento pesado. Ele tem carga, eu estudei isso muito no doutorado, carga de processamento, de determinadas habilidades que precisam estar em cena e que você precisa desenvolver, senão não acontece nada. Você pode ver, você só comparar pessoas que têm uma formação, vou passando assim, onde ela chega e aquele que tem uma formação robusta, onde ele chega. Porque ele fica mais capaz. Inteligência, eu sempre costumo falar isso, não é só resolver problema, é capacidade de fazer link. É saber saídas num mundo que a gente, com tanta novidade, como é que você consegue ter saídas? Se você souber fazer link e dar uma resposta inédita, né? E como é que você vai fazer isso se você não pode passar por nenhum tipo de adversidade? Esses pais precisam entender isso. Mas uma coisa que vocês falaram, eu acho que assim, me deixa doida também. Eu caio da cadeira. Os pais não vão a reunião nenhuma. Só se for de nota. Se for de formação, eu estou pensando assim, vamos mandar esses podcasts, né, para os caras, para eles poderem ouvir, né? Sim, sei lá. Porque a gente não está conseguindo, não tem quórum. Não, e eu acho, assim, para além de toda essa explanação que você fez da importância da escola, nesse estímulo, desenvolvimento do conhecimento, eu acho também, e eu acredito muito, né, acho que é muito disso que eu tô lá ainda e que eu amo aquele espaço, eu amo o espaço da sala de aula, eu acredito muito. Eu vou dar dois exemplos aqui também da importância da escola na inteligência emocional, nas relações, na construção das relações de afeto e tal. Uma outra escola que eu estava me despedindo, eu estava indo embora dessa escola no final do ano passado, e aí eu fui terminei a aula e avisei a turma que era a última aula que eu estava indo embora do colégio, não sei o quê. E aí foi uma comoção e tal. E um determinado aluno começou a chorar. E eu não tinha intimidade com esse aluno. Eu falei assim, será que isso é felicidade? De alegria, talvez de alegria? Porque eu não tinha sentimento. E assim, cara, um adolescente, um garoto com 17 anos e tal, chorar no meio da sala. Isso é tão difícil. E aí eu falei, mas fulaninho e tal, não sei o quê. E aí ele começou a falar, como no ano inteiro ele não falava. E aí ele começou a colocar para fora o que era importante naquelas aulas. E uma das coisas me chamou muita atenção. Ele virou e falou assim, Lu, você sempre entrou e perguntou como a gente estava. Eu dava aula para eles numa segunda-feira. Como tinha sido o nosso fim de semana. E ele falou isso aos prantos. E eu falei... Olha como os caras estão gritando por atenção e por necessidades tão básicas. São pessoas muito solitárias. Ele falou isso, ele falou assim, você sempre perguntou como a gente está. E ele falou assim, você se importa com a gente. Cara, isso... Aí eu tive que segurar o choro. Não, que isso? Todos nós nos importamos, a escola. Aí você começa um discurso porque eu gaguejei. Institucional. E respira. Vamos lá, técnica para não chorar, vamos embora. E foi. E a segunda coisa foi esse ano. Eu entrei numa turma, estava muito cedo, e estava blá, 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 blá. Gente, mas era um falatório. Eu falei assim, gente, essa hora da manhã... Mas é aquilo, tão vivos. Eu falei, gente, mas essa hora da manhã, esse falatório... E aí uma aluna virou e falou uma coisa que bateu muito em mim. Que ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, mas, né, um misto ali, né? Que ela virou e falou assim, não, é impressionante, Lu. A gente sai de casa dizendo, hoje eu não vou falar com ninguém, eu não quero papo com ninguém. Mas eu chego aqui, me dá uma vontade de falar. E as pessoas concordaram ali. Né? A gente chega aqui, a gente tem vontade de falar. Olha a solidão e o isolamento dessas pessoas. Porque o isolamento... Você repara, a gente tem visto muito, o pai está trabalhando pra caramba, a mãe trabalhando pra caramba, se sentindo culpado, né? Porque, poxa, não dou atenção. Chega em casa, cada um com o seu celularzinho, né? Juntinho, cada um no seu espaço interno, sem ter comunicação, sem desenvolver isso que eu estou falando, que eu acho que é importantíssimo, rede de apoio. Eu posso contar com esse cara? Não é para ficar desesperado junto comigo, não. É para dizer assim, meu filho, tá tudo bem, eu estou com você. Se você está sofrendo, você tem alguém que vai te dar a mão e vai passar com o sofrimento junto com você. Mais do que vamos nos livrar disso. Que essa lógica do livramento, eu acho que é a mesma coisa do descarte, né? Não quero, vamos jogar fora. E a gente precisa do outro, precisa do conflito, precisa do embate, precisa não gostar da pessoa e ter que conviver com ela. Né? E sabe uma coisa que tem me chamado a atenção? Até já falei um pouco disso com o Nicolas.
é a literatura que esses jovens estão lendo. Tem me chamado muita atenção isso. Que ótimo que leem. Acho assim, nossa, que bacana. Porém, contudo, todavia, entretanto, você vai... Eu sempre pergunto, mas é sobre o quê? Fala sobre o que esse livro? Sempre estimulo e pergunto, né? Mas sobre o que a história? E aí a história é sobre suicídio, sobre traição, se cortando, não sei quê. violência doméstica, não sei quem espancou, não sei quem foi estuprado, não sei quem vai morrer, não sei quem... E aí eu fico pensando assim, né? Eu sei que a relação é dialética, eu sei que tem a questão do mercado editorial, o que está sendo demandado, mas me preocupa. Os nossos adolescentes estão demandando isso. Eu falo, os nossos adolescentes... Primeiro, né? É quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falei assim, mas assim, eles falam de suicídio como na época eu falava dos meninos. A gente chegava na sala de aula, a gente falava de roupa, de menino, de música... sei lá, alguma coisa assim. Mas tem uma a gente não pesquisa falava sobre da suicídio. sociedade, se eu não me engano, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se não foi isso, depois eu corrijo, mas eu tenho a impressão que foi. Eu acho que foi em 2016 que eles disseram que os acessos na internet, eles fizeram um estudo com muitos jovens, muitos mesmo, era uso de drogas, cyberbullying, ideias de suicídio e automutilação. Exatamente isso que você está dizendo, coincidentemente. Quando a gente está falando sobre essa questão das telas, né? Porque você está pensando que o cara está lá na internet e está vendo filme. Não, está procurando saber como é que faz isso. Então, assim, esse abandono inconsciente, talvez, de deixar que está ali, que está tudo bem, não tem problema, não está na rua, não está correndo perigo, está assim. Porque você não sabe quem está mediando. Então, a gente voltando para a questão das telas, porque eu acho que essas coisas, como você mesmo disse no início, né, é uma coisa multifatorial, não é uma coisa que está acontecendo. Antes fosse, né, que você tirava a coisa de cena e pronto. Né? Acho que as pessoas têm uma sensação de que eu tenho um problema, eu tiro o problema da minha frente, eu não tenho mais problema. Não é assim que funciona. Tem um filme que é uma animação, eu adoro, chama Lorax. Você já assistiu? Né? Então, ele tem uma água lá das árvores que ele diz assim, o cara, assim, eu acho que eu não vou dar só um spoilerzinho do filme, que ele fala assim, mas se você sabe como é que resolve, por que você não resolve então pro mestre? Ele fala assim, porque não é assim que funciona. Como é que funciona? Você tem que aprender. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a ter os seus próprios recursos. Quando você faz, um paciente vai procurar análise, procurar terapia, você não vai dizer para ele o que ele vai fazer. Ele tem que descobrir. A gente tem que ajudar ele a chegar aí, mas a gente não tem que falar, porque aí o recurso é seu. Não é de quem está te falando. E esses pais de helicóptero, né, eles estão sem campo de pouso, né? Porque vão ficar sobrevoando até quando? Resultado. Mentes muito frágeis e profissionais com muita dificuldade de inserção no mercado, porque não quero. Tem uma história de uma mãe, não foi agora não, foi muito antes da pandemia, que ela reclamava de tudo e tudo, e a gente ficava assim, impressionada, porque ela queria que fizesse o que o filho queria que fizesse. Aí, lá pelas tantas, ela, sei lá o que resolveu, não me lembro, mas ela diz para o menino, meu filho, vamos dar uma outra chance à escola. Você quer dar mais uma outra chance à escola? Muito bom. Aí o garotinho, Quem decide, né? Quem é que decide? Dá um poder a quem não tem, cara. Eles não têm, coitados, eles não têm desenvolvimento para isso, eles não têm preparo para isso, eles estão em formação. Você que é o adulto, não pode esquecer, né? Então você espera que o cara... Não, ele escolhe. Vários casos de criança, eu deixo meu filho escolher. Você quer o quê? Comer o quê? Brócolis ou chocolate, né? Porque é meio isso, né? Não, brócolis, cenoura, nananã, chocolate. Chocolate. Não, chocolate não. Eu quero chocolate. Toma chocolate. Eu acho que a lógica tem assim, não dá para o seu filho o que ele quer, mas o que ele precisa. E principalmente esse Jonathan Haidt que fala no livro dele, que é... Não sei como é o título em inglês, né? Mas ele diz, você tem que atacar essa crença de vulnerabilidade. Por que isso? Você já não é, não. Você aguenta, a gente aguenta. Você imagina o homem das cavernas lá, com um mamute na frente dele, e fala assim, meu Deus, eu não suporto ver um mamute, eu não quero, tira o mamute da minha frente. A gente não tinha chegado até aqui, malandro. E no fundo, assim, eu tava ouvindo agora esse relato da Lu, e que, assim, no fundo é uma pena, porque às vezes eu olho para eles, assim,
e você enxerga, sabe, aqueles adolescentes em plena ebulição, em plena potencialidade. Às vezes você traz, não sei, você planeja trabalhar 3 textos na sala de aula, de repente, por um milagre, numa daquelas aulas, um texto só, você gasta a aula inteira e eles falam, e eles conversam, e eles atuam, e eles... Então, eu fico pensando muito assim, fico com essa pena de perceber que se a gente não coloca isso em discussão, a gente vai realmente neutralizando esses adolescentes, né? Eles conversam sobre tantas coisas, eles têm, assim, você enxerga ali corpos, cabeças, mentes numa potencialidade, numa energia, numa vontade, mas que se a gente não joga a bola pra cima, né? O meu desconforto é Cai esse, na que parece anestesia, que né? a gente tem que ficar o tempo inteiro jogando a bola pra cima, porque se você deixa sozinho, eles ficam ali, assim, eles voltam para aquele estado de anestesia, e é uma pena porque você vai, às vezes, fazendo do espaço escolar esse espaço de você ir apagando os incêndios. Então quando na verdade você devia jogar a mais lenha nessa fogueira, né? Estimular o pensamento, estimular a divergência. Eu me lembro de ter entrado numa sala esse ano. Quando eu entrei, tinham acabado de fazer uma prova, e aí, tá tudo errado, esse calendário tá errado, esse horário, tá tudo, eu não tá quero. tudo. E aí eu percebi, falei, bom, minha aula de língua portuguesa sobre orações subordinadas não vai rolar hoje, eu já entendi isso. E aí comecei, falei, gente, mas assim, o que tá errado? E aí eles travaram, assim, você via, assim, a fala, eles gaguejando, o que tá errado? Tá tudo errado. Mas tudo o que tá errado? E aquilo não saía, assim, vem cá, é o calendário de provas que tá errado? Talvez seja o calendário. Eu falei, mas é o tempo da prova que tá errado? É o tempo. Aí um outro grupo disse, não é o tempo tá bom. E aí eu fui, assim, instigando com algumas perguntas, e chegou um determinado momento que eu fiquei quieto, de braço cruzado, assim, que eles começaram a se regular. Não é isso, e se a gente fizer isso, então vamos pedir pra mudar, vamos pedir pra jogar pra tal dia, vamos pedir pra jogar pra tal aula e tal. Então você percebe, assim, que pra mim foi um exemplo muito, muito sintomático de uma capacidade que eles têm de estarem num processo, mas que é um processo que precisa vir por essa via da contradição, do choque, do conflito, do desconforto. Para desenvolver argumento. Para entender, porque eu acho que faz parte dessa condição, que é uma condição de reconhecer a alteridade, o outro, né? Para construir a identidade deles, porque o que eu observo é que eles, às vezes, vão construindo essas falsas capas de identidade, muito pelo consumo, não é? Então eu sou o que eu consumo. O Drummond tem um poema belíssimo chamado Eu, Etiqueta, que ele vai dizer justamente isso, né? Ele termina o Eu, Etiqueta, porque eu, coisa-mente, ele se torna uma coisa, né? E eu vou percebendo muito que a identidade real deles, eu acho que fica muito frágil. E aí penso, né, em adultos frágeis no futuro, porque não há o espaço dessa alteridade, deles realmente se enxergarem pelo olhar do outro, pela fala do outro, pelo não que se dá a isso, ou pelo não que a gente dá a eles, e aí eles compreenderem esse processo. Então eu fico muito, muito, muito preocupado, e eu acho que realmente, né, pra gente não ficar, tá tudo errado igual aí, tá tudo errado, mas eu acho que um grande passo é discutir isso, né, inclusive com eles, né, sim, assim, ouvir, sim. Assim, pra que eles entendam, eu acho, primeiro, eles têm que ser ouvidos, né, assim, ouvi-los, entender quais são as demandas, entender o que eles pensam disso tudo, e discutir para que eles também, eu acho que percebam que a gente percebe que isso está acontecendo, né? Eu acho que o primeiro passo é sempre esse passo de uma discussão num podcast, de uma discussão com os alunos, de uma discussão com os pais, com essa dificuldade de comparecimento, a gente sabe como é que... De uma discussão entre nós, professores, porque essa não é uma visão, a gente sabe, partilhada por todos os professores. Enfim, para muitos está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo certo, e enfim, está ótimo do jeito que quanto mais anestesiado, melhor. Então, eu acho que colocar, a gente está falando tanto dessa ideia de colocar em palavras, elaborar, a gente precisa elaborar
esse desconforto que a gente sente, né? Para que eles entendam, eu acho, também como um desconforto. Realmente, eu acho que tem alguma coisa de errado entre nós, tem alguma coisa de errado com a maneira como a gente talvez vivencie, experiencie essa que é uma experiência coletiva. Eu acho também para que eles compreendam que não é culpá-los individualmente, né? Eles entenderem que é uma conjuntura multifatorial, como o Lu falou, e de também não jogar um peso tão grande nas costas deles, né? Eu acho que o que você está falando é gerar desconforto para tirar da zona de conforto e ver que sair da zona de conforto vai ser, no final das contas, confortável. Porque vai te dar mais condições de estar na vida. Então, de novo, marcando que a gente não está falando aqui que é todo mundo, porque não existe todo mundo, não existe uma coisa tão geral assim. Mas a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Eu cheguei a perguntar para colegas de escola pública que me disseram que veem muito isso também. Acho que seria até uma boa oportunidade da gente conversar com pessoas sobre isso. Mas, como o nosso tempo está acabando, né? Fechando aqui, eu vou passar a palavra para a Luciana e para o Nicolas para fazer as suas considerações finais, e aí eu faço aqui a nossa falinha final. Só reafirmar mesmo que eu acredito muito no espaço escolar, não só, tá? Eu acho que vários espaços de sociabilidade podem contribuir para a discussão e para que a gente quebre esse ciclo, mas eu vou falar do lugar que eu atuo. Eu acredito muito na escola como esse espaço. Essas duas falas que eu citei aqui dos alunos, eu acho que abrem a nossa atenção para isso, a importância desse espaço para quebrar esse ciclo, para a gente abrir a escuta, compreender, né? A gente correr atrás do que está acontecendo e ajudar através do diálogo, do debate franco, sincero, honesto, democrático, para que a gente possa ter uma juventude mais saudável, menos adoecida. Eu sei, a gente está num mundo de muito adoecimento, mas a gente não pode baixar a guarda. Eu acho que a gente tem que se contrapor a isso e na contracorrente. Eu acho que a escola pode ser um instrumento de resistência a esse adoecimento. E dizer mais uma vez que estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada, né, tá ao lado do Nicolas aqui, que eu tenho a honra de dividir o espaço da sala de aula com ele, alguém que eu admiro muito, que tem aí 75 anos, não é possível que seja tão novo, saiba tanto, e me sinto muito contemplada aqui. Eu quero agradecer também, assim, agradecer esse momento que para mim pareceram horas, assim, de discussões muito, muito infinitas. A minha alegria de estar do lado da Lu, que a gente, essa rasgação de seda que a gente faz não é mentira, a gente fala isso, assim, o tanto que eu aprendo com o Lu, o tanto que eu aprendo com você. Eu adoro te ouvir falar, eu adoro quando você fala, porque acho que traz um contraponto importante pra gente que tá, às vezes, nessa rotina da sala de aula e com pressa e tudo mais. A gente para um pouco pra pensar e reafirmar muito, assim, na linha do que a Lu disse. Eu acredito muito na escola, eu acredito muito nesses adolescentes, assim, às vezes, em momento do início da aula ou do final, que a gente já tá ali, já os deixa, assim, mais agitados, você fica observando de longe o diálogo, a troca, a agitação, essa coisa que a gente fala da pulsão de vida, né? Eles estão ali vivos. Tem uma crença, assim, eu acho, absoluta nesses adolescentes, e nesses adolescentes dentro da escola, dentro desse espaço, que a gente sabe que é um espaço, assim, muito importante, com uma série de erros que eu acho que a gente não resolve nem tão cedo, mas que ainda assim, para mim, é um dos espaços mais importantes do conflito, do ensaio para viver em sociedade. A gente aprende todo dia, eu acho, a viver melhor em sociedade com eles, porque a gente também, a gente fala tanto desse processo de construção de identidade, eu acho que a gente vai se construindo a cada turma, a cada aluno. Então, reafirmar essa crença muito forte e agradecer pelo convite, por essa gentileza e essa troca tão inteligente aqui. Eu fiquei muito feliz, gente. É muito legal. Fico muito feliz, né, de ter vocês aqui. Eu acho que faz a gente... Vocês vão falando, eu vou pensando também como é bom. E como é bom também a gente poder estar disponível para trazer isso em cena, porque a gente quer ajudar, a gente quer melhorar.
né? Então, quem sabe, né, a gente não pode dar um pontapé inicial aí para a gente promover mais reflexão sobre esse tema, dar um suporte, criar rodas de conversa, né, para a gente poder dar uma força para essa galera. Eu tenho que agradecer muito a vocês, viu? E vamos para o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Vocês aguardem em breve.